Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal do Professor Gil, onde você aprende física de maneira dinâmica, mas sem deixar de ser eficaz. Bom pessoal, nesse momento nós iremos dar continuidade ao estudo da eletrostática. Mas antes eu queria pedir que você fizesse inscrição no canal, caso você ainda não seja inscrito, deixasse aquele like, porque eu tenho certeza que você vai gostar da videoaula. E divulgasse para seus amigos que estão nessa série, que estão fazendo revisão para os vestibulares, tá? Divulgue para que esse canal possa crescer, esse projeto que possa alcançar mais pessoas. Então vamos lá, né? Nós iremos estudar eletrostática, como já foi dito, né? Nós estamos numa sequência de videoaulas sobre eletrostática. E o tópico da vez é o potencial elétrico. Na verdade, esse tópico já foi iniciado na aula anterior, em que nós falamos de energia potencial elétrica. Então nós vamos dar continuidade nesse conteúdo aí, chamado potencial elétrico, ok? Então vamos considerar aqui rapidamente duas cargas que estão separadas por uma distância d. Vamos imaginar que essa carga Q maiúsculo, ela está fixa nesse ponto. E a carga de prova Q minúsculo está móvel aqui, ou seja, ela pode se movimentar livremente. Essa carga móvel, essa carga de prova foi colocada numa região de atuação dessa carga, ou seja, nas proximidades. E aí o que vai acontecer entre elas? Se elas possuírem o mesmo sinal, elas vão se repelir. E vamos considerar aqui que elas sejam de mesmo sinal, ou as duas são positivas ou as duas são negativas. Então o que vai acontecer? Uma força de repulsão vai acontecer entre elas. Então essa força, a carga fixa, a carga geradora, vai fazer com que essa carga aqui seja repelida. Como ela é móvel, aqui vai existir uma força elétrica, tá, agindo sobre ela. E como essa é uma carga móvel, a tendência é que ela saia dessa posição. Se ela foi colocada aqui com velocidade zero, vamos colocar isso aqui, a velocidade inicial igual a zero, ela vai adquirir uma velocidade porque existe força. E toda vez que existe força, lá de acordo com as leis de Newton, toda vez que nós temos força, temos também a grandeza chamada aceleração, ou seja, vai existir uma mudança na velocidade. Mas observem bem que no início ela estava parada, ok? Ela foi colocada aqui em repouso, beleza? E ela adquire uma velocidade. Em outras palavras, ela vai ganhar uma outra grandeza chamada de energia cinética. Energia cinética é energia relacionada ao movimento. Eu fiz até uma revisão sobre isso, desse tópico, na aula anterior, onde eu falei de energia potencial. Então, se ela ganhou energia cinética, é porque antes ela tinha uma outra energia. Qual era essa outra energia? Era energia potencial, tá? Porque foi falado no tópico anterior que toda vez que existiu, passa a existir energia cinética porque antes existia energia potencial. Se não existem forças dissipativas, se não tem nada que atrapalhe o movimento, então isso quer dizer que a energia potencial se transforma em energia cinética. Então, se passou a existir energia cinética, porque antes existia a energia potencial e no formato elétrico, ok? Antes existia energia potencial elétrica, para depois passar a existir a energia cinética. Mas observem bem, na aula passada nós aprendemos a calcular a energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica é igual a K, que multiplica Qzão vezes Qzinho dividido pela distância entre elas ao quadrado. Ou seja, observem bem, olha, a energia potencial elétrica depende da carga geradora do campo, sim. Depende da carga de prova, sim. E depende também da distância. Nós até aprendemos que quando a distância é muito grande, né, quando a gente considera o infinito, a energia potencial elétrica é igual a zero. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe importante. A energia potencial elétrica tem uma relação íntima com a carga de prova, exatamente. Se a carga de prova aumentar, a energia potencial elétrica também aumenta, na mesma proporção, tá, gente? Ou seja, elas são diretamente proporcionais.
E se você pegar a energia potencial elétrica, se você pegar a energia potencial elétrica e dividir pela carguinha de prova, esse valor aqui vai ser constante. Eu digo constante é o seguinte, se você aumentar a carga de prova, a energia potencial também não vai aumentar, e quando você fizer a divisão, vai dar o mesmo valor que você encontrou antes. E essa constante aqui recebe um nome muito especial. Essa constante, galerinha, ela recebe o nome de potencial elétrico, recebe o nome de potencial elétrico, ok? E eu costumo também dizer que o potencial elétrico é uma comparação entre a energia potencial e a carga de prova, ok? Exatamente, comparação. Comparação na matemática, galera, é uma divisão, ok? Conceituando, eu posso dizer que o potencial elétrico é a medida de energia potencial por unidade de carga que um corpo adquire quando colocado naquele ponto, ok? Também posso dizer que o potencial elétrico é a medida do nível de energia potencial elétrica. Isso é conceito, definição, o que, que nós temos para calcular, o que, que a gente vai fazer para calcular o potencial elétrico. Nós iremos pegar o valor da energia potencial e dividir pela carga de prova, ok? Mas nós lembramos agora há pouco, no tópico anterior, no slide anterior, que energia potencial é calculada através da fórmula K, Qzão, carga geradora, carga de prova, dividido pela distância. Então, observem, quando eu pego a fórmula do potencial elétrico, olha ele aqui, galerinha, olha só, e eu faço a substituição aqui da fórmula da energia potencial, tá aqui, eu fiz a substituição, o que, que vai acontecer? Eu tenho um Q lá no numerador e tenho um Qzinho no denominador. Então, eu posso eliminar. E a gente pode dizer, nós podemos afirmar que para calcular o potencial elétrico, o que, que a gente vai fazer? Pegar o K, que é a constante que a gente já se acostumou, né? Constante eletrostática do vácuo, 9 vezes 10 a nona, multiplicar pela carga, observem bem, nós tiramos aqui, galera, da fórmula do potencial aquela necessidade da carga de prova. Então ficou assim, ó, K vezes Q dividido por D. Tomem muito cuidado, eu quero chamar a atenção também para esse detalhe, que essa fórmula é muito parecida com a fórmula do campo elétrico, então não confundam. Qual é a diferença entre elas? Que a do campo elétrico tem o quadrado aqui na distância, tá? E uma outra coisa também, o potencial elétrico é uma grandeza escalar. O que, que isso quer dizer, Juliano? Isso quer dizer que o potencial pode ser positivo e pode ser negativo. E vai depender de quem? Vai depender simplesmente, única e exclusivamente dessa carga geradora. Se a carga geradora for positiva, o potencial vai ser positivo. Se a carga geradora do campo for negativa, o potencial vai ser negativo. Ah, então observe, Juliano, eu tenho que memorizar tudo isso daqui? Não, para calcular o potencial elétrico, nós temos duas fórmulas. Quais são os dois métodos? Você pode calcular utilizando essa fórmula. Lógico, aqui se você tiver o valor de Q, de K e de D. Ou você pode utilizar essa fórmula aqui, ó, que é a fórmula mãe do potencial elétrico, eu vou dizer assim. Quando é que você vai utilizar? Quando você tiver o valor da energia potencial e da carga de prova, beleza? Ok? E aqui nós temos um exemplo aqui para a gente fazer o cálculo rapidamente. Tá? O nosso objetivo aqui será calcular o potencial lá no ponto P, o valor do potencial aqui nesse ponto P, devido à existência dessa carga geradora aqui, ok? Beleza? E o valor dessa carga geradora está bem aqui expresso, olha, 8 microcoulomb. O que a gente vai fazer, galerinha? Nós iremos fazer a substituição aqui na fórmula, tá? Que eu já deixei aqui tudo pronto. Quem é o K? O K, eu já falei no tópico anterior, é 9 vezes 10 a nona. Quem é a carga geradora aqui que nós temos? Tá aqui o valor 8 e aquele símbolo microcoulomb, já falamos várias vezes nas aulas anteriores, significa 10 elevado a menos 6. E a distância está bem aqui, 0,4, ok? A distância é 0,4. Ah, então eu vou colocar logo assim, ó, 4 vezes 10 elevado a menos 1, ok? Eu já coloquei essa vírgula aqui, esse 0, em potência de base 10. Então a gente vai fazer o produto dos números e depois vamos pensar na potência de base 10. Aqui nós temos 9 vezes 8,
Beleza? Eu vou até dar uma organizada aqui para que nós possamos enxergar bem direitinho. 9 vezes 8 dividido por 4. E as potências de base 10 vão ficar assim, ó. 10 a nona vezes 10 elevado a menos 6 dividido por 10 elevado a menos 1. Beleza? Então, o nosso potencial, escrevendo aqui embaixo rapidamente, o nosso potencial será igual a... Aqui a gente pode simplificar, né? Ou dividir simplesmente 8 por 4 dá 2, e 2 vezes 9 é 18 vezes 10. Aqui nós temos um produto e uma divisão de potência de mesma base. No produto a gente soma, então vai ficar 9 mais menos 6. 9 menos 6 é 3, ok? Então ficou 3 aqui em cima. Então vai ficar 3, aí vai ficar uma divisão, tá? Divisão de potência de mesma base. O que a gente faz? Conserva a base e subtrai os expoentes. Estou subtraindo, ó, só os expoentes. Menos 1. Isso aqui vai ser igual a 4. Opa, 4, tá, pessoal? 4, 4, 4, 4. Beleza? Aqui vai dar 4. Porque aqui vai ter o jogo de sinal, menos por menos dá mais, então dá 4. Então, o nosso expoente aqui é 4. Beleza? Então, a gente ainda pode escrever assim, ó, em notação científica, 1,8 vezes 10 elevado a 5. A unidade, Gil, a unidade de potencial, pessoal, é o volt, tá? O volt. O volt, que significa joules. Joules. Deixa eu voltar bem aqui. Joules, porque a energia é joule, dividido por Coulomb. Então, a gente vai escrever o volt, ok? Toda vez que a gente calcular o potencial, vamos colocar o volt. Beleza? E aqui eu trago mais um exemplo, e esse exemplo aqui é muito bom porque agora nós temos 3 cargas que vão gerar o potencial aqui nesse ponto P, tá? Ou seja, aqui eu já tenho potencial de várias cargas em um ponto. Como é que a gente faz isso, Juliano? O potencial de várias cargas em um ponto será a soma de todos os potenciais de cada carga. Ou seja, aqui o potencial será a soma do potencial da carga 1, mais o potencial da carga 2, mais o potencial da carga 3, aonde? Lá no ponto P. Beleza? Certo? Assim nós iremos fazer o cálculo. Então, Juliano, eu tenho que calcular o potencial da carga 1 separado, depois da carga 2 separado, depois da carga 3 separado, e depois nós iremos somar? Exatamente. Só que eu quero lembrar aqui para vocês uma relação importante também, acredito que vocês não tenham esquecido, tá? Nós temos aqui um retângulo, né? E observem esse triângulo aqui. Nós temos aqui 6 como esse lado, aqui perpendicular 8. Então, nós podemos afirmar que essa diagonal aqui, ela será igual a 10 metros. Por que 10, professor? Porque aqui você vai utilizar o teorema de Pitágoras, e quando você fizer a soma do quadrado desses dois, você vai encontrar 100, ó. 8 ao quadrado é 64, 6 ao quadrado é 36, e a raiz quadrada desse valor vai dar 10, ok? Teorema de Pitágoras, que a galera não esqueceu. Então aqui eu já fiz o cálculo do primeiro potencial. Como é que se calcula potencial, professor? Que eu esqueci. O potencial, gente, olha, só para que você que esqueceu, o potencial é igual a K vezes a carga dividido pela distância. Então aqui eu já fiz a substituição. Ó, quem é o K? Está aqui o valor do K. Quem é a carga número 1, já que eu estou calculando o potencial 1? A carga número 1 está aqui, ó, 4 vezes 10 elevado a menos 6, substituir. E qual é a distância da carga 1 até o ponto? A distância da carga 1 até o ponto está aqui expresso, olha. Aqui está, ó, essa é a distância da carga 1 até o ponto. Beleza? Então 8. Então eu fiz a substituição. Fiz a divisão, a multiplicação e a divisão, tá? 9 vezes 4 é 36, 36 dividido por 8 dá 4,5. E aqui eu fiz o produto de potência de base 10. Conserva-se a base e soma os expoentes. Vai ficar 9 mais menos 6, por isso que deu 3 ao cubo. Então está aqui o potencial 1. E aí, logo em seguida, fiz o potencial 2, tá? Observem agora aqui que para o potencial da carga 2, nós vamos utilizar a distância 10 e o valor da carga 8. Então vai ficar assim, ó, 9 vezes 10 a nona, vezes 8 vezes 10 a sexta, a menos 6, dividido por 10. É exatamente isso que está aqui substituído, tá? Então observem, ó, 9 vezes 10 a nona
E aí foi feito o cálculo, 9 vezes 8, 72, 72 dividido por 10 é 7,2, e novamente aqui vai dar o mesmo resultado da potência de base 10 anterior, 10 ao cubo. E aí o potencial 3, voltando lá no desenho, o potencial 3, agora a gente vai utilizar essa distância aqui, ó, e essa distância está aqui embaixo, ó, é 6 centímetros. Então como é que vai ficar o potencial 3? 9 vezes 10 a nona, vezes a carga 3, que é menos 2 microcoulomb, e a distância é 6, ok? E aí já fiz a substituição, tá aqui, ó, multiplicamos e dividimos, 9 vezes menos 2 é menos 18, dividido por 6 é menos 3, observem que deu negativo, tá? Por que deu negativo? Porque a carga era negativa. E aí, novamente, aqui a potência de base 10. E aí, é só somar, como foi dito no começo, né? O potencial total será a soma de todos os potenciais. Então, eu peguei os 3 valores e coloquei aqui, ó, potencial 2, potencial 3. E aí, somando 4,5 mais 7,2 menos 3, dá 8,7 vezes 10 ao cubo, ok? Fechando, 8,7 vezes 10 ao cubo. Beleza, galera? Exatamente isso. E aí eu quero fechar nossa videoaula com uma relação muito importante. Então, se aqui nós tivermos, prestem muita atenção que essa relação aqui é importantíssima. Se nós temos uma carga geradora e nas proximidades dessa carga geradora nós colocamos uma outra carga de mesmo sinal, vamos considerar que as duas positivas, tá? Vamos considerar que as duas são positivas. O que vai acontecer entre elas duas? Elas vão se repelir, ok? Então aqui vai passar a existir uma força de repulsão de natureza elétrica, ok? E essa carguinha aqui que está móvel, ela vai se movimentar dessa posição A até a posição B, E eu quero lembrar vocês lá no início que nós comentamos que o potencial é igual a quem? É igual a energia potencial dividido pela carga de prova. Então nós podemos também afirmar que a energia potencial elétrica é igual ao produto da carga vezes o potencial do ponto, ok? Fazendo meio pelos extremos aqui. Então observem o seguinte, essa carga aqui repeliu, expulsou essa carga que estava na posição A e ela andou. Então o que existiu aqui? Existiu uma força elétrica, e essa força elétrica foi capaz de deslocar a carga, ok? Foi capaz de produzir um deslocamento. E se quando nós temos força e essa força é capaz de produzir um deslocamento, aparece uma outra grandeza chamada de trabalho. O que é trabalho, galera? Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Isso aqui é a fórmula da dinâmica, beleza? Só que na aula anterior, nós aprendemos que o trabalho é igual, nós podemos afirmar que o trabalho é igual à energia do potencial do ponto A menos a energia potencial do ponto B, ok? Porque nós aprendemos que a energia, a diminuição ou o aumento, ou simplesmente eu posso falar a variação da energia potencial é igual ao trabalho, ok? Porque se ele realizou o trabalho, ele gastou energia. E que energia ele tinha anteriormente? Ele tinha energia potencial, então ele gastou a sua energia que ele tinha aqui. Beleza? Então nós podemos falar que o trabalho é igual à energia potencial de A menos a energia potencial do ponto B. Só que agora nós temos aqui um outro método para calcular a energia. Como é que a gente pode calcular a energia? É multiplicando a carga vezes o potencial. Então nós podemos afirmar que aqui será a energia potencial de A, será a carga, deixa eu refazer bem aqui. Então nós podemos afirmar que a energia potencial do ponto A será o valor da carga de prova vezes o potencial do ponto A, menos esse menos aqui, galera. Quem vai ser a energia potencial do ponto B? Será a carga vezes o potencial do ponto B. Agora observem, olha, algo comum aqui nessas duas parcelas. Então o que nós podemos fazer?
nós podemos afirmar, podemos colocar a carga em evidência, então o trabalho vai ser igual a carga que multiplica o potencial do ponto A menos o potencial do ponto B, ok? Então assim nós temos uma outra fórmula para calcular o trabalho. E eu quero chamar a atenção de vocês, é que se a carga sai aqui, se a carga sai aqui do ponto A, se a carga sai do ponto A e vai para o ponto B, esse trabalho vai ser positivo, porque a carga expulsou a outra, a carga foi quem empurrou. Agora, se aconteceu o contrário, nós teremos um trabalho negativo, ou seja, um trabalho de resistência. Beleza? Então, quando sai de A e vai para B, um trabalho motor, trabalho positivo. Se fizer o contrário, o trabalho será negativo, ok? E quero também chamar a atenção de vocês que esse trabalho aqui é de uma força conservativa, ou seja, não nos interessa o caminho percorrido, mas nos interessa simplesmente o deslocamento. Beleza? Tudo bem? Continuando, meus geninhos, a gente vai fechar fazendo um exemplo parecido com isso que acabamos de falar, né? Observem que o nosso objetivo aqui é calcular o trabalho que a força elétrica executou para tirar essa carga de prova que está aqui na posição A e ser colocada lá na posição B. Então nós acabamos de aprender que o trabalho é igual a Q, que multiplica o potencial de A menos o potencial de B. Então vamos fazer a substituição, porque aqui nós temos o valor da carga e dos dois potenciais. Notem que isso aqui nós vamos utilizar quando nós tivermos os valores dos potenciais, ou quando for possível calcular esses potenciais. Então, substituindo, o valor da carga é 2. Observem que tem um símbolo de microcoulomb, então 10 elevado a menos 6, que multiplica potencial de A é 80, menos o potencial de B, que é 20. Então, assim, o nosso trabalho será igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 60. Logo, o trabalho é igual a 120 vezes 10 elevado a menos 6. Vamos escrever isso aqui rapidamente em notação científica. Isso vai ficar 1,2 vezes 10 elevado a 2 casas. Saiu 2 casas de lá, então vai ficar menos 4. E a unidade de trabalho é o joule, ok? E assim, galera, nós terminamos nossa videoaula, tá? Se você ainda não é inscrito, nós queremos te pedir que se inscreva e agradecemos a sua permanência até o presente momento. Valeu e até a próxima!